Bom dia, senhores, senhoras, bom dia, pessoal. Mais uma live, dia 22. O livro é A Meta, capítulo 22. E a gente vai para a parte de produção, para a parte da fábrica, mão na massa. Bem legal essa parte aqui. Bom dia, Fábio, César, Cristiane. Cristiane ontem não conseguiu entrar, assistiu depois em casa, mandou mensagem, falou: professor, eu tô assistindo, viu? Deu algum probleminha lá com a perna, né, Cris? Tava doendo ontem. Kaká, você tava ontem? Não lembro. Ontem foi massa, viu, pessoal? Quem perdeu, volta lá pra assistir, porque foi muito bom. Bom, vamos lá. Segunda-feira, dia 22. A gente tá arrumando pra segunda metade aqui do livro. Espero que vocês estejam gostando do que tá acontecendo. Cabanha do Vale. Opa, ovelhas, comidinhas, isso é bom, hein? O pessoal vai ficar assustado aí. Bom, vamos lá. O livro é A Meta, para quem tá chegando agora aí. A Meta é o nome do livro. A gente tá no capítulo 22. Bom dia para todo mundo. Vamos conversar um pouquinho sobre o conteúdo. Ontem a gente parou com o Bob, a Stacy, né? O Ralph Nakamura e o Lu. O Lu estava meio desaparecido ontem, mas eles estavam tratando os pontos de restrição da operação deles, etiquetando as peças com etiquetas vermelhas e verdes, o que é do funil, né? O que está travando o processo. Etiquetinha vermelha, tem que passar rápido pela produção, o que não é etiquetinha verde. E aí agora a gente volta para o momento em que, depois de ter falado com a esposa por telefone, de ter convidado ela para sair, ele tá de volta na fábrica, não saiu com ela ainda, tá de volta na fábrica, tá na sala dele, tá com a galera lá, com o Ralph, com a Stacy, com o Bob, com todo mundo lá, conversando, e a galera tá: nossa, melhoramos, nossa, que legal, agora ficou bom, hein? E ele falou: não tá bom ainda, tá melhorando. E todos da equipe muito entusiasmados com o que tá acontecendo, e ele bem pé no chão, porque ele sabe a realidade dos números, sabe o que está acontecendo, sabe das dificuldades em volta. E assim, às vezes o gestor ele não se emociona muito com pequenas vitórias, ele entende o todo, mas não é que ele desconsidera as primeiras vitórias, né? As pequenas vitórias. Ele está olhando para aquilo lá, mas ele está vendo que tem mais coisa em volta que tá agarrado. Então é legal ter um determinado movimento acontecendo? Mas e o que está em volta? O que está em volta está rodando? A junção de todas as peças no final vai dar um produto acabado? E é legal que essa dinâmica dá para a gente entregar em qualquer situação, em qualquer negócio, em qualquer ambiente. Você junta peças para fazer o teu dia, certo? Você junta peças para fazer o teu dia. O Kaká, por exemplo, ele trabalha com manutenção e instalação de cortinas, automáticas ou não, lavar, né, trocar cordinha, trocar ripa, essas cortininhas que abre e fecha, blackout, cortina que fecha sozinha, que abre sozinha. Aí se alguém liga para ele numa cidade lá de Bertioga, lá da Riviera de São Lourenço, para ir fazer manutenção nas cortinas, nos motores, ele não pode ir para lá sem saber qual é a marca do motor, sem levar pelo menos umas 2 ou 3 engrenagens, motores sobressalentes para a viagem dele, sem escada, sem a mala de ferramenta dele, sem gasolina no carro, sem saber como é que chega, sem o endereço, né? Uma vez eu fui numa festa de aniversário, eu era bem menino, meu pai foi me levar e eu esqueci o endereço da festa. Era em Vinhedo. E sair daqui de Campinas e ir até Vinhedo era quase uma viagem internacional naquela época. Um pai levar um filho numa festa lá do outro lado do mundo. E a hora que a gente chegou em Vinhedo, ele falou: tá aí, qual que é o endereço? Lembrem-se, na minha época não tinha WhatsApp, na minha época não tinha GPS, Google Maps, não tinha essas coisas. Ah, eu sei que a rua é alguma coisa Von Zuben. Bom, em Vinhedo tudo é alguma coisa Von Zuben. Resultado, 40 minutos depois de ficar andando igual tonto lá, a gente voltou para trás e não foi na festa. Então, quando você tem que entregar algo pronto, você tem uma série de peças que fazem parte daquela engrenagem. Para uma dona de casa,
que pretende levar os filhos no outro dia de manhã na escola, ela precisa ter o que vai ter de lanche, o que vai ter de café, se a roupa está limpa, se fizer a tarefa, se não tem ninguém doente, se o carro está abastecido, se não tem nenhum carro atrás do carro dela na garagem, tem um monte de coisa para olhar. Eu estou saindo de viagem daqui a pouco para ir para Uberlândia e eu vou palestrar hoje à noite. Uma das coisas que eu tenho que resolver urgente é a barba de férias, né? Eu tô com barba de férias. Barba de férias é aquela barba que você deixa de olhar para ela durante as férias. Eu não posso dar uma palestra desse jeito. Então eu vou ter que passar lá na barbearia, fazer minha barba, não sei o que e tal, para poder ir para lá. Barba de férias. Já viu essa aí? Você gostou, hein, Jeff? Hoje eu vou lá e vou resolver a barba de férias. Aí, dito isso, né, de resolver a barba de férias, se eu fizer a barba vai sujar a roupa. Se a roupa que eu tô indo, que eu vou pegar o avião, não pode ser a roupa que eu vou palestrar. Então eu vou ter que preparar minha mala para ver roupa, perfume, sabonete, chinelo, tudo que eu vou precisar para palestrar, inclusive a minha palestra, né? A preparar a apresentação que eu vou fazer, que essa é a única coisa que já está pronta. Precisa mexer agora na barba de férias. E aí tá preparado para ir. Então o Mr. Hogo, que é o gestor do negócio, que é um todo, porque olha, veja só, falando da palestra, né? A minha chegada lá, o avião que vai, a roupa, a barba, a apresentação que eu vou fazer e tal, é uma parte do processo. Do lado de lá tem o pessoal do estabelecimento lá, que vai nos receber preparando a comida, a bebida, tem que ver o material que vai ser usado de projetor e microfone, se está lá disponível. As pessoas convidadas precisam chegar lá. Já pensou? Quanta coisa tem para organizar? Então é um monte de coisa que tem que sendo unida. Algumas estão na minha cabeça, outras estão na cabeça de outras pessoas, e o gestor da coisa toda, ele consegue coordenar todas as etapas. Esse é o papel do Hogo, coordenar as etapas. Tá todo mundo felizinho com as vitórias. Eles pegam no computador um novo relatório, e esse novo relatório diz que em vez de 59 dias de atraso, uma semana depois, eles estão só com 44 dias de atraso. Eles entregaram 12 pedidos, baixaram o tempo de atraso consideravelmente, mas ainda são 44 dias, pessoal. Descobriram algumas coisas, que parte das peças que entravam nos gargalos, elas tinham defeito antes de entrar, então eles estavam tratando termicamente uma peça estragada. Eles estavam passando pela NX5 lá, NX10, sei lá, pela máquina, pela datadora, peças com defeito. Então quando eles trazem o controle de qualidade para frente das máquinas, eles tiram dos lotes o que já tem defeito visível, e com isso liberam para uma maior quantidade de peças que vão ser produzidas sem defeito. Aí ele fala um negócio que para mim talvez seja a lição do dia hoje aqui, a gente vai votar nela depois. Ele fala assim: a gente estava mancando. Hoje eu percebo melhoras e eu já me vejo andando. Mas a gente precisava estar correndo essa hora, não andando. Então, ele estava manco, agora ele está andando, e ele pretende estar correndo daqui a pouco. O correndo aqui seria entregando todos os pedidos em dia, ligando pro pessoal do marketing, falando: e aí, vamos, manda mais, manda mais, manda mais. E isso não faz muito tempo que não acontece isso com ele. E assim, ó, o legal, quando você tem a área de produção, a área de entrega de serviço bem organizada com a área de vendas, do pessoal do comercial dizer assim: ó, vende mais tanto, pode vender tanto para entregar tal dia que eu dou conta de entregar. Isso é muito legal, quando chega nesse ponto, nesse consenso. Eu lembro que lá na Pinheiro, quando eu trabalhei lá, o pouco tempo que eu fiquei lá com eles, a gente tinha bastante problema de expedição de equipamento, e a gente queria vender coisas que não tinha para vender. Então a gente tinha uma programação lá, por exemplo, de carrinho, aqueles carrinhos que vão atrás do trator para carregar sacaria, carregar milho, carregar silagem e tal. Aquilo era lento para entregar, saía tipo 2 por semana, de um tamanho, 1 por semana de outro tamanho, 1,5 por semana de um outro tamanho. Pô, como é que vende meio carrinho? Não, a cada 2 semanas saía 3. E aí a gente fez a programação do comercial baseado nesse ritmo de entrega.
E aí eles não podem mais quebrar o ritmo, tem que ser 2, 2, 2, 2, 2 o tempo todo. E o meu trabalho lá na época era lidar com o pessoal da produção, como é que fazia de 2 para produzir 4. E aí precisava de um gabarito lá, de uma situação de um gabarito onde ia sendo montado o carrinho, que eles não tinham ainda, o carrinho era montado meio que artesanalmente, aí eles produziram o gabarito para poder dar velocidade nisso. Mas até que faz o gabarito, até que regulariza, até que não sei o que, passa um monte de tempo e eles não têm tempo agora. Então, a lição de hoje é, você precisa ver aonde você está e precisa ser nítido e claro para você aonde você quer chegar, sem ser dono de padaria, beleza? Sabe o que é dono de padaria, Jeff? O Jeff tá mandando umas lá. O dono de padaria é aquele cara que vive de sonho, sabe? Vive de sonho. Ele está completamente descolado da realidade. Então, o Rogo aqui, ele sabe que ele estava mancando, ele sabe que agora ele está andando, ele sabe que ele precisa correr, mas entre andar e correr tem uma distância aqui para ser tratada. E assim, o correr dele não é correr o Ultraman, o Superman, a maratona, ou 42 maratonas, não, é só correr. Depois que ele estiver correndo, aí ele vai decidir se ele quer ser velocista, se ele quer ser maratonista, qual que vai ser a dele. Ele precisa aprender a correr primeiro. Então, quando você sabe onde você está, é mais fácil de entender para onde você quer ir, para onde você vai chegar, o que você quer lidar com isso. E como é que eu faço para identificar esses processos que me permitem de mancando andando e de andando correndo, né? Como é que eu faço para identificar esses pontos que me permitem ganhar velocidade no processo? Uma das coisas que eles fizeram aqui é identificar que eles estavam cuidando de peças que já tinham defeito. Então, o que é que na tua operação tem um defeito? Quando você identificar esse defeito, vai tratar o defeito. Esse aqui é um problema, porque, por exemplo, eu estou vendendo para um tipo de cliente que ele não tem condição de continuar na esteira como cliente por muito tempo. Ele vai comprar um produto só e vai sair. E aquele um produto que ele compra não é o que me garante faturamento e saúde financeira. É um produto só de entrada, ele só existe para que comprem outros produtos. Por exemplo, esse cara não é interessante dentro da operação. Você precisa arrumar o canhão, arrumar o foco para outro tipo de pessoa. O cara entrou, ele tem potencial, ele consegue ficar, mas ele está ficando 2 meses, 3 meses e parando. Por quê? Porque tem alguma coisa que você prometeu lá no comercial, lembra a pazinha do catavento, a segunda pá, que é as promessas, que você não está entregando na terceira pá. Então aí você tem que olhar para o que está acontecendo lá e tratar esse problema que está acontecendo lá para que não continue acontecendo, para você manter a pessoa dentro do teu processo. Dito isso, as melhoras no processo e a melhora da comunicação entre as pessoas da equipe é fundamental. Trazendo exemplos que eu conheço dentro do processo, a gente tem lá dentro do grupo, né, do grupo GPS, são 9 CNPJs atualmente. Talvez 10, bem daqui a pouquinho. Dentro desses 9 CNPJs, eu tenho empresas que têm relações de codependência. Um faz o que o outro acabou de fazer, como as fábricas aqui no nosso livro. Se um desses, né, CNPJs entrega um mau trabalho, um mau serviço, e o cliente cancela por conta disso, ele vai gerar prejuízo financeiro em outros 2 ou 3 CNPJs. Se alguém atrasa e não vai, gera prejuízo financeiro em outros CNPJs. Se há uma entrega mal feita, se perde um vídeo na edição, se deixa de postar um vídeo, aquilo gera prejuízo no grupo inteiro. Então, ache aonde que está dando problema, ache os teus gargalos, trate os teus gargalos, os teus pontos de restrição, para ganhar velocidade, para sair do mancando para o andando, e continue buscando melhora e informando o time, informando a equipe a respeito das melhoras e dos processos do que você tem feito para resolver o problema. Nisso, ele se reúne aqui, o Mr. Rogo, com o pessoal da comunicação interna e com o especialista lá de controle de qualidade, e eles começam a montar um treinamento ensinando as pessoas, todas as pessoas da fábrica, a identificarem defeitos em produtos antes deles entrarem nos pontos de gargalo. Eles vão montar um curso para ensinar, eles vão montar cartazes para que as pessoas entendam o que está acontecendo e vão identificar caixas de peças que passaram já passaram
pelo gargalo com uma fita amarela para dizer assim, ó, isso aqui é ouro aqui dentro. E cada pecinha dessa aqui entrega uma máquina pronta lá no final que vale $1000. Tá entendendo? Como que a comunicação da equipe, o desenvolvimento dessa mentalidade de coletivo, a união de todo mundo, ela melhora o processo como um todo, mas precisa ter alguém olhando para dizer, tá, melhorou, é verdade, eu estava mancando, agora eu estou andando, mas eu preciso estar correndo. E quando a pessoa diz eu preciso estar correndo, é em função de informações que ela tem, que às vezes o coletivo não pode ter naquele momento. O Rogo sabe que ele tem 90 dias para virar a condição da fábrica. Algumas pessoas da equipe sabem a respeito disso, mas a fábrica inteira não pode saber. Imagina só, 650 peão. Quem já mexeu com peão aí? 650 peão. Aí na rádio peão corre a notícia de que a fábrica está fechando. Certo? Nesse momento em que corre a notícia que a fábrica está fechando, é natural que algumas pessoas que estão ali, primeiro, envenenem o ambiente, segundo, busquem mudar de trabalho, sair daquela empresa e ir para outra. Ah, Gil, mas se a pessoa sair, ela não vai receber o seguro-desemprego, papapá, pipipi, popopó. Pessoal, só do ambiente ficar travado, com fofoca, com conversa ruim, com aquela situação do cara saber que está acabando, que vai embora, esquece produtividade, esquece melhoria, esquece mudar a condição do negócio. Então tem algumas coisas que os gestores não podem compartilhar, outras eles devem, algumas eles não podem, porque ao compartilhar uma informação dessa, ia dar um problema. Na hora dessa reunião, que ele tá lá com o chefe da qualidade, com a menina do jornalzinho interno, era para estar lá o Bob, o chefe de produção, o Bob não tá. A reunião acaba, eles meio que reclamando que o Bob tinha desaparecido, toca o telefone, o Rogo atende o telefone, é o Bob. Fala, ó, não vem dar desculpa de não ter vindo na reunião não, hein? Ele falou, não, olha aqui para baixo. Ele falou, para baixo onde? Aqui na expedição. Aí ele olha do escritório lá para a rampa da expedição, o Bob tá lá acenando assim, falando, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tinha um caminhão na doca com uma lona coberta, cobrindo alguma coisa grande. Ele sai do escritório, vai até a expedição, o Bob tá descarregando aquele bagulhão de cima do caminhão, coloca o bagulhão em cima da rampa de concreto lá, né, com um guindaste, tira a lona de cima e fala, tcharam! Ele fala, o que é isso aqui, Bob? Você tá mexendo com sucata agora? Ele falou, não é sucata, essa aqui é a máquina tal. Ele fala lá o nome da máquina. Essa máquina aqui é exatamente a máquina que estava faltando pra gente para montar o kit das 3 máquinas que substituem a NX510 lá, a máquina que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele falou, mas Bob, esse museu aqui ainda funciona? É legal, né, essas coisas. A gente às vezes olha para algumas operações que pra gente hoje são antiquíssimas. Por exemplo, quem imagina a gestão de um negócio com um livro caixa? Eu outro dia estava mexendo nos guardados aqui do meu pai e eu achei um livro caixa da fazenda. Esse especificamente controlava a vida de um dos meieiros da fazenda. Então aquele era o conta corrente entre o dono da fazenda e o sócio, o meieiro, em tudo que ele tinha pego no armazém para comer durante o ano, tudo que tinha ido de insumo na plantação, todo o dinheiro de vale, e depois 1 vez, 2 vezes por ano a entrada da safra vendida para fazer a contabilidade e o caixa, controlar uma produção numa fazenda usando um caderninho. É uma coisa antiga, mas funcionava, né? Alguns ainda estão no caderninho até hoje. Qual que é a diferença do caderninho para uma planilha do Excel ou para um software? A velocidade e a confiabilidade. No caderninho tem mais erro humano, no sistema tem menos erro humano. Aí quando o cara vai para dentro do sistema e acha que tem uma coisa errada, ele sempre bota a culpa no sistema, nunca é a culpa de alguém que botou um dado errado no sistema. Não sei se você já percebeu isso. Isso é mania e cabeça de quem trabalhava com caderninho. Porque o sistema foi feito para funcionar, não foi feito para dar erro. Se está dando erro é alguma coisa que foi colocado nele lá, que foi colocado do jeito errado. Outro dia eu botei uma automação no meu número de celular e fui configurar um processo lá de perguntar uma coisa para os clientes,
e tinha um botãozinho lá, executar agora em todos os leads da etapa. Eu apertei o botãozinho e ele mandou mensagem para 6.000 pessoas. Ah, o sistema deu problema. Não, quem deu problema foi a pecinha que estava atrás do sistema, que apertou errado. Aí no curso, né, de tráfego pago, a galera tem uma tendência de falar assim, o Google não funciona. O que não funciona é a pecinha que está comandando o sistema, porque o Google funciona. Funciona muito bem. Se está dando errado, o erro não está no Google. Pega essa aí. Se está dando errado, o problema não está na ferramenta, no software, no sistema. Está na pecinha que está atrás, configurando ela. Ah, Gil, eu já fiz anúncio um monte de vezes. Não chega cliente aqui de jeito nenhum. O erro é seu. Ah, eu já contratei 8 agências. Já troquei de agência 8 vezes. Ninguém consegue resolver. O erro é seu. Não é do cara da agência. É você que está trocando toda hora. E não sabe por que está trocando. E muito menos como é que faz para resolver o problema. Por isso que eu insisto com os meus clientes que eles precisam estudar tráfego pago e aprender. Porque a conversa comigo melhora quando eles aprendem. Quando o cara sabe o que está acontecendo, a conversa é muito melhor do que o cara que acha que sabe e que não sabe absolutamente nada. Entendeu? Bom, dito isso, eles descarregam a máquina. O Bob mostra as outras 2 máquinas do museu e diz assim, ó, com essas 3 eu consigo aumentar a produção do gargalo. Aí o Rogo fala, mas e o controle de qualidade? Ele falou, olha, aqui tem humano operando, não é automática como a outra. Então vai ter mais erro. A gente só precisa ajustar para que só siga adiante peças com qualidade, melhorar o cuidado, mas a gente tem um jeito de aumentar a produção rapidamente. Então uma das coisas que o Jonah tinha proposto lá, que era ressuscitar essas máquinas, eles conseguiram, agora eles vão implantar, instalar as máquinas no lugar, no buraco lá que eles abriram dentro da fábrica, e eles vão ter forma de aumentar o processo de gargalo significativamente. Lembrando que 90% das máquinas que eles fabricam tem peças que passam pelos gargalos. O forno e essa máquina NXC10 é um nome fictício aí, de uma máquina que faz várias tarefas sozinhas. Como que é aí na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu emprego, na sua vida? Você ainda está preso nas desculpas de não fazer? Ou você está indo atrás de buscar qualquer alternativa, qualquer caminho possível para cumprir as suas metas? O Bob saiu da fábrica, deixou todo mundo aí procurando ele, montou num caminhão, foi numa outra fábrica do grupo, pegou lá o que era uma sucata pro pessoal do lado de lá, carregou como um presente, como um descarte, trouxe, vai montar uma segunda linha de produção e vai resolver parte da questão de geração de lucro do negócio. Sem muito esforço ele conseguiu fazer. Isso é muito massa, porque a gente geralmente fica agarrado em dar desculpa, em contar história triste, em arrumar motivo para não fazer. E quando alguém diz pra gente assim, olha, você precisa ir lá e pegar as máquinas velhas e recolocar aqui, voltar a funcionar como era, a pessoa fica tão relutante, tão travada, tão engessada, que ela fala que não pode, que não dá, que não vai, que não é possível, que nunca vai dar certo. Ela tem 1 milhão de coisas para reclamar, mas não tá nem fazendo para ver se dá certo ou não. Há algumas histórias que um dia eu vou poder compartilhar com vocês a respeito de situações em que eu disse assim para a pessoa, viu, só me promete uma coisa, que você vai entrar em contato com a pessoa que resolve e vai contar a ela a minha história. Eu tive uma conversa assim um dia. Porque se a pessoa não compartilhar aquele pedido, aquela situação, para que algo aconteça, nada vai acontecer. Se ela compartilhar, não depende mais dela nem do que ela acha. Depende de quem tem o poder para tomar a decisão do outro lado. Já pensou nisso? Muitas vezes você fica travado porque você acha que o outro não vai fazer, sendo que se você, a única forma de saber se vai ou não é perguntando, é conversando, é explanando a respeito da situação. E o legal aqui na fábrica é que nesse momento está todo mundo procurando um jeito de resolver o problema. Pela primeira vez em muito tempo, eles estão caminhando em unidade. Eles estão caminhando olhando para o mesmo alvo, olhando para o mesmo objetivo, buscando as mesmas coisas.
buscando transformar a realidade de um grupo, de uma empresa, de uma unidade, para que ela não seja extinta, fechada. Como seria difícil uma operação como essa? Se parte das pessoas aqui, ao invés de estar produzindo e criando um caminho de solução, estivesse ligando lá na matriz para fazer fofoca e para dizer que a produtividade diminuiu, para dizer que não tem pausa no café, para dizer que eles pegaram máquina velha para instalar de novo, para fazer fofoca. Como estaria mais difícil a realidade deles? Presta atenção. Se ao invés de estarem focados em produção, todos juntos, olhando para o mesmo alvo, alguns estivessem preocupados em falar a respeito do outro, estivessem preocupados em falar a respeito do que não está dando certo, ou de fazer qualquer tipo de comentário para fora da unidade. Quem está comigo até aqui, quem tem alguma pergunta para fazer, tem alguma dúvida, quem está chegando agora e não sabe o que está acontecendo, a gente está estudando esse livro aqui, ó, que chama A Meta. A gente está no capítulo 22, temos todos os dias uma live com um dos capítulos, amanhã será o 23. As anteriores estão todas no nosso canal do YouTube, no @pegospelotráfego, numa série, numa playlist lá chamada A Meta, o livro. Você pode assistir lá. Para mim, o melhor capítulo até hoje está uns 3 dias atrás, acho que o 18 ou 19, foi muito bom. E a lição de hoje é a seguinte: você precisa estar alinhado com o teu time, pode ser a sua família, pode ser os membros de um ministério na igreja, pode ser os colegas de trabalho, pode ser as tuas empresas, os teus negócios. Precisa estar todo mundo alinhado, sabendo para onde está indo, sabendo qual é o objetivo comum, e a ideia de solução ela precisa ser comprada e o compromisso de fazer acontecer por todos os participantes do time. Você não pode ter um puxando a carroça para frente e o outro puxando a carroça para trás. Ela não vai para lugar nenhum. Os burros têm que estar puxando a carroça para o mesmo lado. Às vezes eu tenho uns exemplos assim meio rurais, mas eles dizem respeito à minha origem, né? Então você precisa estar alinhado com o time, levando o negócio para o mesmo lado, para a mesma direção, para o mesmo foco lá na frente. Então todo mundo precisa saber o que está acontecendo para que a coisa flua de uma forma bacana. O meu desafio para você hoje é olhar para a tua realidade, para a tua operação, para a tua casa, para o teu trabalho, para o teu ministério, sei lá para o que você vai olhar, e marcar aonde estão os gargalos, compartilhar a respeito dos gargalos com quem pode ajudar no processo de melhoria e começar a dedicar tempo aos gargalos. Nem um minuto, nem um segundo a algo que não seja um limitante na tua vida. Primeiro vai resolver o que está te limitando, para depois ir atrás de querer fazer outras coisas. Não vai se preparar, lembra o exemplo de ontem? Não vai se preparar para fazer um e-commerce internacional se não tem ninguém querendo comprar e-commerce internacional de você, certo? Vai aprender a fazer site, que tem gente querendo, e vai entregar site agora. Eu acho que esse é o jogo. Já tive que jogar os burros para cima da carroça e puxar sozinho. Aí não é gestão, Jeff. Esse é o lance aqui. O livro é um livro de gestão. Há uma pergunta dessa aqui pro Rogo, no meio do processo. Falam para ele assim, mas e se isso aqui acontecer, você vai lá fazer? Ele falou, se for preciso eu ir fazer, eu vou. Mas espero que não seja. Porque não é papel do gestor puxar a carroça. O papel do gestor é mostrar para onde a carroça tem que ir e não deixar ela cair dentro do buraco. Esse é o papel dele, ele é o guia, ele é quem conduz. Teoricamente ele está em cima da carroça, ou ao lado, né? Levando se a carga for muito alta, para não pesar na carga. Já tive que andar a pé do lado de carroça bastante, porque a carga de capim era muito alta e se eu montasse em cima, o bicho não subia a ladeira, não ia para cima. Aí você tinha que ir do lado, andando do lado dele, tocando e animando ele para ele continuar andando. Esse é o papel do gestor. Então eu não sei em que posição você está, mas você sempre é gestor de alguma coisa. No mínimo, gestor da sua vida. No mínimo. Mas você pode ser gestor da tua casa, você pode ser gestor de um pequeno time no trabalho, gestor do tempo, né? Você sempre é gestor de alguma coisa. Se você estiver arrastando a carroça com os burros em cima, você não está sendo gestor de absolutamente nada. O hoje é o que importa, é o agora, o resto só dá dor de barriga, e o agora só vai dar certo se você parar de enrolar.
Beleza? Essa aí é a lição de hoje. Esse é o conteúdo de hoje. Busquem olhar para as restrições da sua vida, para o que está dando errado e para de dar desculpinha. Para de dar desculpinha. Começa a resolver o problema. Começa a mexer no que pode ser tratado e resolve do mais difícil para o mais fácil agora, hoje, já. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente está de volta direto de Uberlândia, Minas Gerais. E é a última viagem desse ciclo agora. Aí volto de Uberlândia amanhã, de ônibus, de madrugada. Provavelmente a nossa live vai acontecer do meio da estrada. Não sei como é que vai ser isso aqui. Na quarta-feira eu já estou de volta aqui para esse mesmo espaço, nesse mesmo ambiente. E a gente só vai ter coisa de ambiente diferente agora no final de semana do dia 20, em que eu vou estar num retiro da igreja e vou continuar seguindo com o processo. Lembrem-se, a gente começou esse processo porque hábitos são adquiridos quando a gente persiste no mesmo processo por um longo tempo. Eu quero transformar em hábito o recurso de estudar na vida de vocês. Nesse primeiro momento, eu estou aqui mastigando o conteúdo e ensinando a vocês, mas vocês precisam aprender a estudar sozinhos e se manter ativos no processo de estudo, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Porque o que liberta as pessoas é o conhecimento. Tá bom? Boa semana para vocês, uma próspera semana de bons negócios, de resolver problema, porque problema é bom. Se não tivesse problema, qualquer um estava aí no seu lugar fazendo. Resolva primeiro os mais difíceis, olha para o que realmente está sendo um gargalo na tua operação, não gaste nem um minuto de tempo com coisas que não são gargalo. Você vai ter gargalo na sua casa, na sua empresa, na sua vida pessoal. Em cada um desses lugares você vai ter que tratar o que está te prendendo, tá bom? Mas nós estamos de volta. Espero vocês aí. Motivo errado de novo, Jeff. Mais uma vez puxando a carroça com os burros em cima. Valeu, pessoal. Até amanhã.